milionário voltou de viagem e foi visitar sua mãe adotiva. Quando chega na casa do irmão, vê sua mãe idosa chorando e limpando o chão. O que ele faz deixa todos horrorizados. Leonardo desceu do carro de luxo, ajeitando o casaco enquanto respirava fundo. Era uma manhã quente, mas ele sentia um frio interno que o arrepiava. Fazia anos que não voltava àquela cidade, àquela casa, a casa do irmão. Mas havia algo que o inquietava desde que decidiu fazer essa visita. A saudade de sua mãe, mesmo com todas as memórias amargas que trazia consigo. Leonardo era o filho adotivo. Cresceu ouvindo, nos sussurros e nas entrelinhas, que nunca seria como o verdadeiro herdeiro da casa, seu irmão, Pedro. Enquanto Pedro era o orgulho da família, Leonardo lutava para conquistar o mínimo de reconhecimento. Era bom em tudo o que fazia, nos estudos, no trabalho, em ajudar a mãe nas tarefas da casa, mas nunca parecia ser suficiente. O coração da mãe sempre pertencia ao filho de sangue. Pedro era o príncipe e Leonardo apenas o filho adotado. A rejeição acumulada ao longo dos anos o levou a tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele aceitou uma oportunidade de trabalho fora do país, partindo sem olhar para trás. No exterior, sua dedicação e esforço o transformaram em um milionário, dono de uma das maiores empresas de tecnologia da Europa. No entanto, mesmo depois de todo esse sucesso, Leonardo nunca deixou de enviar dinheiro para a mãe. Sabia que Pedro, com seu estilo de vida irresponsável, usava o dinheiro para festas, bebidas e mulheres, deixando a casa em ruínas. Mas Leonardo nunca deixou de cuidar dela, esperando talvez um dia ganhar o reconhecimento que sempre desejou. Agora, de volta, o que ele não esperava era o cenário que o aguardava ao abrir a porta da velha casa. Ao entrar, seus olhos se arregalaram em choque. Ali, no meio da sala, sua mãe, já idosa, estava de joelhos no chão, limpando o piso sujo com um pano velho, as lágrimas escorrendo por suas rugas cansadas. O coração de Leonardo disparou. Era como se todo o peso do abandono e da rejeição viesse à tona naquele momento. Mãe, ele murmurou quase sem voz, a garganta seca de emoção. Ela não o ouviu de imediato, e quando finalmente levantou a cabeça, seus olhos se encheram de mais lágrimas, mas dessa vez de vergonha. Pedro estava no sofá, com uma cerveja na mão, rindo de algo na televisão. Não se importava, nenhum olhar em direção à mãe, nenhuma palavra de conforto. A revolta tomou conta de Leonardo. Aquele irmão, que sempre foi o preferido, agora tratava a mãe como uma serva. Como isso era possível? Ele sentiu o sangue ferver nas veias. Em um ato impensado, mas movido por uma raiva avassaladora, Leonardo avançou em direção ao irmão, agarrando-o pela gola da camisa e o jogando contra a parede com uma força que ele mesmo não sabia que possuía. Você é um verme, Pedro. Como pode tratar nossa mãe assim? Pedro, atônito, tentou se desvencilhar, mas o olhar de fúria nos olhos de Leonardo o congelou. Aquele irmão que ele sempre desprezou agora parecia um gigante incontrolável, um homem que não ia mais suportar o descaso. A mãe de Leonardo, chorando mais ainda, implorava para que ele soltasse Pedro. Por favor, Léo, não faça isso, por favor. Ela soluçava, mas Leonardo não conseguia parar. Finalmente, ele o soltou, o empurrando para longe com um olhar de desprezo profundo. Pedro caiu no chão, humilhado. Leonardo olhou para sua mãe, agora encolhida e envergonhada no canto da sala. Ele se aproximou, ajoelhando-se ao lado dela e com a voz embargada disse: Mãe, vamos embora. Você não precisa mais passar por isso. A velha mulher olhou nos olhos de Leonardo e, com lágrimas nos olhos, balbuciou: Eu sinto muito, meu filho. Me perdoe por todo o desprezo, por não ter te tratado como você merecia. Eu estava cega.
Os soluços da mãe encheram o ar, e Leonardo a abraçou, sentindo o peso de anos de mágoa finalmente começando a se dissolver. Mas dentro dele ainda havia uma tempestade prestes a explodir. A caminho da porta, Leonardo sentia o peso da decisão que acabara de tomar. Cada passo que dava com sua mãe ao lado parecia trazer à tona memórias dolorosas de sua infância. Enquanto ele crescia tentando agradar, Pedro sempre recebia os elogios e carinhos da mãe. Não importava o quanto ele se esforçasse. Jamais conseguia competir com o filho perfeito. Mesmo depois de tudo, ele continuava enviando dinheiro para ajudá-la, embora soubesse que Pedro torrava tudo em suas farras. E agora, vê-la naquela situação deplorável. Aquilo era a gota d'água. Ao chegarem à porta, a mãe de Leonardo hesitou. Ela olhou para trás, para a casa que por tantos anos abrigara suas lembranças, boas e ruins. Lá dentro, Pedro ainda estava no chão, atônito com a explosão de raiva de Leonardo. Pela primeira vez em muitos anos, Pedro parecia vulnerável, como se tivesse acabado de perceber que seu domínio sobre a casa e sua mãe estava ruindo. Mas para Leonardo, aquele olhar de arrependimento do irmão já não fazia diferença. Ele não estava ali para salvar Pedro de seus próprios erros. "Vamos, mãe. Essa não é mais a sua casa", Leonardo disse com firmeza, segurando a mão dela. A mãe, ainda chorando, não conseguiu responder de imediato, mas o seguiu, como se finalmente tivesse compreendido que a proteção e o amor que tanto buscara no filho de sangue estavam, na verdade, no filho adotivo que ela ignorara por anos. Ao entrarem no carro, o silêncio pesado tomou conta. A estrada à frente parecia longa, e Leonardo sabia que não seria fácil reconstruir o que havia sido quebrado. Você sempre foi tão bom para mim, mesmo quando eu não merecia", ela disse, com a voz frágil. "Sempre mandou dinheiro, sempre se preocupou, mesmo com tudo o que eu fiz." As palavras dela eram como uma faca afiada, cortando as antigas feridas abertas de Leonardo. Ele sempre quis ouvir aquelas palavras, aquele reconhecimento, mas agora já não sabia se elas significavam tanto quanto ele pensara que significariam. "Eu fiz o que qualquer filho faria. Mesmo com o desprezo, você ainda é minha mãe." Ela começou a chorar novamente, um pranto doloroso, carregado de arrependimento. "Eu fui injusta, cega. Achei que o sangue era o que mais importava. Mas você sempre foi o filho que eu precisava. E eu nunca te dei o valor que merecia. Meu orgulho me cegou." Leonardo, que sempre se imaginara respondendo a essa confissão com raiva ou amargura, simplesmente suspirou. As mágoas do passado ainda estavam ali, mas algo dentro dele começava a mudar. Talvez fosse o cansaço de carregar tanto rancor ou a realização de que, apesar de tudo, ele ainda a amava profundamente. "Eu te perdoo, mãe", ele disse, depois de um longo silêncio, segurando sua mão com firmeza. "Mas agora, as coisas serão diferentes. Vou cuidar de você, como sempre fiz. Mas Pedro não pode mais fazer parte disso." As palavras soaram duras, mas ele sabia que precisava proteger sua mãe, mesmo que fosse dela mesma. Ele queria garantir que ela não voltaria para a vida miserável ao lado de Pedro, que só a sugava sem lhe dar nada em troca. A partir de agora, a prioridade de Leonardo era resgatar a dignidade daquela mulher, que mesmo com todas as falhas, ainda era sua mãe. Quando chegaram à imensa mansão onde Leonardo vivia, a mãe ficou impressionada com o luxo que seu filho havia conquistado. Ela olhava em volta com olhos arregalados, mal conseguindo acreditar no que via. A vida que ela nunca soube que Leonardo levava parecia saída de um sonho. Tudo isso, é seu?" ela perguntou, ainda tentando processar o que via. Leonardo, com um leve sorriso, apenas assentiu. "Sim, mãe, eu construí isso. Eu fiz tudo com muito trabalho, sem pisar em ninguém. E agora,
Tudo o que eu quero é que você tenha a vida que merece. E que Pedro colha o que plantou. Ela mais uma vez começou a chorar, mas dessa vez o pranto era diferente. Era uma mistura de alívio, culpa e admiração pelo homem que Leonardo havia se tornado, apesar de tudo. Eu não sei o que dizer, meu filho. Eu sinto tanto. Leonardo a interrompeu suavemente. Agora, você está segura, mãe. Vamos deixar o passado onde ele está e focar no que vem daqui para frente. Ele sabia que a jornada de cura seria longa e cheia de desafios, mas pela primeira vez em muito tempo, Leonardo sentia que estava no controle da própria história. O silêncio da nova casa, contrastando com a tensão que deixaram para trás, parecia quase reconfortante. Mas, enquanto sua mãe explorava os cômodos, algo na expressão dela começou a mudar. O alívio inicial deu lugar a uma inquietação visível. Leonardo percebeu que havia mais a ser dito, algo ainda escondido nas sombras do passado, algo que ela estava prestes a confessar. Eles se sentaram na sala de estar luxuosa, cercados por tudo que o sucesso de Leonardo havia proporcionado, mas o peso da conversa que se aproximava parecia mais opressivo do que qualquer luxo poderia aliviar. Sua mãe, com os olhos inchados de tanto chorar, parecia lutar consigo mesma para revelar algo que há muito tempo guardava. Leonardo, ela começou, sua voz trêmula e hesitante. Há uma razão pela qual eu sempre fui assim com você. Sempre te tratei diferente de Pedro. Ele ficou em silêncio, esperando, mas no fundo sentia o coração acelerar. O que mais poderia justificar o desprezo de uma mãe pelo próprio filho, adotivo ou não? Ela parecia estar reunindo coragem para confessar algo doloroso, algo que, talvez, ela mesma nunca tivesse admitido em voz alta. Eu não te odiava, ela continuou, os olhos fixos no chão, incapaz de encará-lo. Eu tinha raiva. Raiva porque o seu pai, ele te amava mais do que a mim. Ele te amava mais do que amava o Pedro. Foi ele quem quis te adotar. Foi decisão dele. E desde que você entrou em nossas vidas, ele te deu todo o amor que eu nunca senti que recebia. Ele passava mais tempo com você, se orgulhava de você, e de alguma forma, eu senti que ele te escolheu no meu lugar. Aquilo me machucou. Eu não sabia como lidar com essa dor, e acabei descontando tudo em você. As palavras atingiram Leonardo como uma rajada de vento frio. Ele sempre soube que havia algo de errado no modo como ela o tratava, mas nunca imaginara que o motivo fosse tão profundamente enraizado. A imagem de seu pai voltou à sua mente. O pai que sempre o apoiara, que lhe ensinara a ser honesto, trabalhador e perseverante. Ele sempre se perguntou: e Pedro? Ela continuou: Pedro era o filho de sangue, mas o seu pai nunca o amou do mesmo jeito que amava você. E eu fui ficando amarga, ressentida. Eu não suportava ver o amor que ele tinha por você. E ao mesmo tempo, não sabia como ser uma mãe para você. Leonardo ficou paralisado, as palavras rodopiando em sua cabeça. Toda a sua vida, ele acreditara que o desprezo da mãe era culpa dele, que talvez ele não fosse bom o suficiente. Mas agora, a verdade se revelava com uma crueldade inesperada. O amor que ele sempre sentiu do pai, que ele pensava ser sua única fonte de afeto naquela casa, tinha sido a razão pela qual a mãe o rejeitara. Eu era tão cega. Ela murmurou entre soluços. Quando seu pai morreu, eu me vi sozinha, presa naquela amargura. Eu pensei que, sem ele, eu poderia finalmente te esquecer, te afastar. E aí você foi embora. E eu fiquei ainda mais vazia. Eu pensei que ele seria o filho que me daria o amor que eu precisava, mas ele só me trouxe decepções. Leonardo respirou fundo, sentindo o peso das revelações. Agora fazia sentido porque ele decidiu partir logo após a morte do pai.
Sem a figura paterna para equilibrar o ambiente tóxico em que ele vivia, a casa havia se tornado insuportável. O rancor da mãe, o desprezo velado de Pedro, tudo convergia para uma única escolha: sair e encontrar seu próprio caminho. Eu sempre pensei que, se eu fosse embora, as coisas melhorariam para você e para Pedro, ele disse, a voz calma, mas carregada de emoção. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que o que estava fazendo era mais por mim. Eu precisava ir, porque não havia mais amor naquela casa. Meu pai se foi, e com ele foi tudo o que eu tinha. A mãe se encolheu no sofá, sua fragilidade evidente. O filho que ela tanto desprezara era, na verdade, o que mais tinha amado. E eu sempre me perguntei se você sabia disso. Se sabia que o amor que o pai tinha por você era o que me afastava. Leonardo desviou o olhar, tentando processar o turbilhão de emoções. O amor de seu pai, algo que ele sempre considerara sua maior bênção, agora parecia uma maldição que lhe custara o afeto de sua mãe. Mas o que fazer com essa verdade agora? Como seguir em frente depois de descobrir que o motivo de seu sofrimento estava enraizado no ciúme doentio de uma mãe que nunca soubera lidar com seus próprios sentimentos? Eu nunca quis competir pelo amor de ninguém, mãe, ele disse com tristeza. Eu só queria ser parte da família. Só queria que todos nós pudéssemos ser felizes. Mas eu entendo agora e te perdoo. Só que, o que vamos fazer a partir de agora? A mãe o olhou, os olhos ainda cheios de lágrimas, mas agora com uma expressão de esperança. Eu quero tentar de novo, Leonardo. Quero que a gente construa algo novo. Não sei se você pode me perdoar, mas eu quero tentar ser a mãe que eu deveria ter sido. Leonardo a observou por um longo momento. Algo dentro dele, uma ferida profunda, começava a se fechar. Talvez com o tempo, eles pudessem reconstruir o que o passado destruíra. Mas o que fazer com Pedro? A sala permanecia em um silêncio inquietante, enquanto a confissão de sua mãe ainda pairava no ar, reverberando na mente de Leonardo. Ele estava tentando entender a profundidade de tudo o que ela havia revelado até aquele momento. Seu pai, o homem que ele tanto admirara, também fora a fonte de uma dor silenciosa para Pedro. A amargura que ele sempre viu no irmão, o comportamento destrutivo, de repente ganhavam uma nova luz. Sua mãe, agora mais serena depois de liberar parte do peso que carregava por tantos anos, olhou para Leonardo e continuou a desenterrar os segredos que moldaram sua vida. Seu irmão Pedro, ela disse, a voz ainda embargada pelo choro, sempre foi um menino sensível. Desde pequeno ele percebia a diferença no modo como seu pai te tratava. Eu tentava ignorar, tentava não enxergar isso. Mas eu via Leonardo. Eu via ele se encolher quando seu pai te elogiava. Eu via como os olhos dele brilhavam de tristeza quando seu pai te abraçava e dizia o quanto estava orgulhoso de você. Eu o encontrava chorando, em silêncio, no quarto. Ele perguntava para mim com lágrimas nos olhos: por que meu pai não me ama? O que eu fiz de errado, mãe? Por que ele ama mais o Leonardo? Leonardo sentiu um aperto no peito. Ele nunca imaginou o quanto Pedro havia sofrido. Sempre o enxergou como o irmão favorecido, o filho biológico, aquele que teria todo o carinho da mãe. Mas agora, entendia que Pedro também tinha sido vítima. E, talvez, mais do que ele próprio. Pedro não tinha o amor do pai, e a ausência desse amor parecia tê-lo destruído aos poucos. Eu não sabia o que dizer a ele, Leonardo, continuou sua mãe, com a voz tremendo ao relembrar o passado. Eu via o quanto isso o magoava, o quanto ele sofria. E o pior de tudo era que eu não conseguia preencher esse vazio que o pai de vocês criou. Eu o abraçava, dizia que ele era importante para mim. Mas
O que uma mãe pode fazer quando o próprio pai rejeita o filho? Aquilo me matava por dentro. Eu via a dor de Pedro e sentia uma raiva crescer em mim. E de alguma forma, eu acabei culpando você. Leonardo abaixou a cabeça, sentindo uma mistura de tristeza e empatia. Ele sempre achou que Pedro o desprezava, que as provocações e o comportamento destrutivo eram reflexos de uma competitividade mesquinha. Mas, agora, via a situação sob um novo prisma. Pedro não era apenas um irmão rebelde e irresponsável. Ele era alguém que carregava uma dor imensa, uma dor que o transformara no homem problemático que se tornara. Ele se lembrou dos anos em que estivera fora, enviando dinheiro para ajudar a mãe, e de como Pedro gastava tudo em bebidas e mulheres. Na época, isso só aumentava o ressentimento que Leonardo nutria pelo irmão. Mas agora, ao ouvir sua mãe falar sobre o passado, ele começou a ver Pedro como uma vítima daquele lar fragmentado. O pai que ele tanto amara havia negligenciado o próprio filho biológico, e o impacto disso foi devastador. Eu não sabia como consertar isso, Leonardo, sua mãe continuou, os olhos suplicantes. Tentei fazer com que Pedro encontrasse seu caminho, mas ele se afundou cada vez mais. Primeiro foram as festas, depois as bebidas, as companhias erradas, e quando percebi, ele estava perdido. E eu estava tão cansada, tão amarga, que apenas aceitei. Eu não sabia mais o que fazer. Leonardo respirou fundo. A imagem de seu irmão desmoronando ao longo dos anos começou a se formar com clareza em sua mente. Ele lembrou-se de uma vez, ainda na adolescência, em que viu Pedro sentado na varanda, olhando para o nada, com uma garrafa de bebida nas mãos. Naquele momento, ele não tinha percebido que o irmão estava pedindo socorro em silêncio. Agora, com tudo que sua mãe havia dito, ele entendia o quão profundo era o abismo em que Pedro se encontrava. Leonardo tentou esconder o nó na garganta. Sua mãe continua dizendo: as dívidas se acumularam, ele perdeu tudo. Eu tentei ajudá-lo, mas você sabe, ele não escuta ninguém. Está completamente consumido pelo vício. Por um instante, o ressentimento que Leonardo guardava por tanto tempo parecia vacilar. Ele pensou em tudo que passara, na rejeição que sentira da mãe, nas escolhas que o levaram a deixar o país e construir sua vida longe dali. Mas agora, com a verdade exposta, ele começou a sentir algo que não esperava: pena. Pena pelo irmão que, assim como ele, havia sido ferido pelas escolhas do pai, mas de uma maneira ainda mais cruel. Eu quero ajudar, Leonardo disse, surpreendendo a si mesmo. Não sei se posso perdoar o que ele fez, mas se ele está tão perdido assim, eu preciso fazer algo. Sua mãe o olhou com espanto, lágrimas enchendo seus olhos mais uma vez. Você faria isso por ele? Mesmo depois de tudo? Eu não estou fazendo só por ele, mãe, ele respondeu. Estou fazendo por você. E porque talvez eu também tenha falhado em entender a dor que ele carregava. Pedro precisa de ajuda, e se eu posso oferecer isso, então é o que eu farei. Decidido, Leonardo levantou-se. Ele sabia que encontrar Pedro e trazê-lo de volta seria uma tarefa difícil, mas ele estava determinado. Talvez não fosse possível salvar o relacionamento que tinham, mas ele sabia que não podia simplesmente virar as costas para o irmão agora que entendia a profundidade de seu sofrimento. Alguns dias depois, Leonardo finalmente foi até a casa e encontrou Pedro, abatido e irreconhecível. Seu corpo estava enfraquecido pelo álcool e pela negligência, mas ainda assim, quando viu Leonardo, houve um lampejo de surpresa e raiva em seus olhos. Você... O que está fazendo aqui? Pedro murmurou, a voz rouca e arrastada pela embriaguez. Estou aqui para te ajudar, Pedro, Leonardo disse calmamente. Eu vou te colocar em uma clínica. Você vai se tratar. É a única chance que você tem de mudar essa vida. Pedro riu, um riso amargo e cínico, mas a expressão de Leonardo não mudou.
Com paciência e determinação, ele conseguiu convencer o irmão a aceitar sua ajuda. Naquele momento, Leonardo não via apenas o homem que tanto o desprezara, mas alguém que, assim como ele, fora moldado por uma história de rejeição e dor. Sem olhar para trás, ele levou Pedro para uma clínica de reabilitação, determinado a dar a ele uma segunda chance, assim como o pai um dia havia lhe dado. Dentro da clínica, Pedro parecia hesitante, seus olhos refletindo uma mistura de medo e desconfiança. Ele hesitou na entrada, mas Leonardo o incentivou. Você não está sozinho, Pedro. Eu estou aqui com você. Com o tempo, os dias se tornaram semanas e os meses começaram a passar. A princípio, o processo foi repleto de desafios. Pedro lutou contra os demônios do vício, as lembranças da dor e da rejeição que o atormentavam. Mas, aos poucos, ele começou a aceitar a ajuda que lhe era oferecida. Leonardo visitava seu irmão regularmente, tentando se aproximar dele de maneira genuína. Durante as visitas, falavam sobre suas memórias de infância, compartilhando risos e algumas lágrimas. Às vezes, Pedro se abria sobre seus medos, sua tristeza e a solidão que sentia ao longo dos anos. Eu não sabia como pedir ajuda, Pedro confessou uma vez, seu olhar distante. Eu sempre pensei que deveria ser forte, que deveria aguentar tudo sozinho. Mas quanto mais eu tentava, mais eu caía. É isso que as pessoas não entendem, respondeu Leonardo. A força não está em suportar tudo em silêncio, mas em reconhecer que precisamos uns dos outros. Todos nós temos nossas lutas. Pedro sorriu tristemente. Eu me arrependo de como tratei você, irmão. Eu não sabia o quanto estava ferido até que você apareceu. Com o apoio contínuo de Leonardo e dos profissionais da clínica, Pedro começou a dar passos significativos em direção à recuperação. Ele participou de grupos de apoio, onde começou a compreender que não estava sozinho em sua luta. Após alguns meses, uma transformação começou a ocorrer. A pele de Pedro recuperou um pouco de sua cor saudável, e seus olhos começaram a brilhar novamente, embora a sombra da dor ainda estivesse presente. Ele estava aprendendo a lidar com seus sentimentos e a se perdoar por suas falhas. Um dia, enquanto caminhavam no jardim da clínica, Pedro olhou para o céu e disse: Sabe, Leonardo, eu nunca pensei que conseguiria chegar até aqui. Eu achava que meu destino estava selado, que eu estava destinado a viver assim para sempre. Leonardo sorriu, sentindo um calor crescer em seu peito. É por isso que sempre há esperança, Pedro. Não importa quantas vezes você caia, o importante é levantar-se novamente. E você está fazendo isso agora. Eu quero fazer as pazes com nosso passado, Pedro afirmou, sua voz firme. Quero entender o que aconteceu entre nós e como podemos seguir em frente. Podemos fazer isso juntos, respondeu Leonardo, sentindo a ligação entre eles se fortalecer. Estamos aqui um pelo outro agora. É um começo. A jornada de Pedro estava longe de ser fácil, mas a determinação de Leonardo e o desejo de Pedro de se curar estavam se tornando a base de um novo relacionamento. Eles estavam aprendendo a se conhecer novamente, a confiar um no outro e, acima de tudo, a se perdoar. Com o tempo, a clínica se tornou um espaço de cura não apenas para Pedro, mas também para Leonardo, que começou a confrontar seus próprios sentimentos sobre a infância e a relação com seu pai. A dor do passado começou a ser lentamente substituída pela esperança de um futuro melhor. Uma nova história que ambos estavam escrevendo juntos. Ao final do tratamento de Pedro, ele estava mais forte, mais confiante e pronto para enfrentar o mundo lá fora. O reencontro entre os irmãos simbolizava mais do que um novo começo. Era um testemunho de que, mesmo nas trevas mais profundas, a luz da compaixão e do amor ainda poderia prevalecer. Com o apoio um do outro, Leonardo e Pedro estavam prontos para enfrentar os desafios que viriam, juntos.
A saída da clínica foi um marco significativo na vida de Pedro. Ele estava determinado a não deixar que as velhas sombras o seguissem. Ao lado de Leonardo, seu irmão se sentia fortalecido, como se um novo mundo de possibilidades estivesse diante dele. Pronto para enfrentar a vida fora daqui? Perguntou Leonardo, com um sorriso encorajador. Mais do que nunca, respondeu Pedro, um brilho de esperança em seus olhos. Eu tenho muito a aprender, e sei que vou precisar de você ao meu lado. Estarei sempre aqui, afirmou Leonardo, um sentimento de compromisso se estabelecendo entre eles. Vamos dar um passo de cada vez. Nos meses seguintes, os irmãos começaram a reconstituir suas vidas. Leonardo deu um emprego a Pedro em sua empresa, onde poderia trabalhar e ao mesmo tempo se manter ocupado. Leonardo o apoiava, ajudando a criar uma rotina e incentivando-o a continuar participando dos grupos de apoio. Entretanto, o caminho não era sem obstáculos. Pedro enfrentou momentos de recaída emocional, e os velhos hábitos tentavam emergir das profundezas de seu ser. Nesses momentos, a presença de Leonardo se tornava ainda mais crucial. Ele estava sempre pronto para ouvir, oferecer conselhos e lembrá-lo de que não estava sozinho. Certa noite, enquanto caminhavam pelo parque, Pedro parou e olhou para o céu estrelado. Sabe, às vezes ainda sinto o peso do passado. Às vezes, a dor parece esmagadora. Leonardo parou e olhou nos olhos do irmão. É normal sentir isso. O que importa é o que você faz com essa dor. Você pode usá-la como um motivador, ou pode deixá-la dominar você. A escolha é sua. Pedro assentiu, refletindo sobre as palavras de Leonardo. Eu quero que a dor me faça mais forte. Quero ajudar outras pessoas que passaram pelo que eu passei. Isso é uma ideia incrível, disse Leonardo animado. Você tem uma história poderosa para compartilhar. Pode inspirar muitos a se levantarem. Com o apoio de Leonardo, Pedro começou a se envolver em iniciativas comunitárias, compartilhando sua experiência com o vício e a recuperação. Ele se tornou um mentor para jovens que enfrentavam problemas semelhantes, transformando sua dor em uma fonte de esperança para outros. Durante uma dessas reuniões, enquanto contava sua história, Pedro notou a mudança nas expressões dos ouvintes. Ele viu lágrimas, mas também viu sorrisos e determinação. Era um momento de conexão genuína e um sinal de que ele estava fazendo a diferença. Um dia, ao voltar para casa depois de uma reunião, Pedro encontrou Leonardo esperando por ele. Estou tão orgulhoso de você, disse Leonardo com um sorriso largo. A forma como você tocou aquelas vidas hoje, você é realmente um exemplo. Eu não teria conseguido sem você, irmão, respondeu Pedro emocionado. Você acreditou em mim quando eu mesmo não acreditava. É o que os irmãos fazem, disse Leonardo, batendo no ombro de Pedro. Estamos juntos nessa. À medida que os meses se transformavam em anos, a relação entre os irmãos se fortalecia a cada dia. Eles aprendiam a ser vulneráveis um com o outro, a compartilhar seus medos e suas esperanças, e a construir uma vida que, embora marcada por desafios, era repleta de amor e compreensão. Pedro se tornou um defensor da conscientização sobre o vício, usando sua plataforma para educar outros sobre a importância de buscar ajuda e construir redes de apoio. Ele e Leonardo frequentemente organizavam eventos de arrecadação de fundos para clínicas de reabilitação, unindo sua comunidade para lutar contra o estigma associado à dependência. Em uma dessas noites de arrecadação, enquanto Pedro discursava para uma plateia cheia de rostos familiares e novos amigos, ele olhou para Leonardo na plateia e sentiu uma onda de gratidão. Ele nunca poderia esquecer a dor que havia passado. Mas agora, essa dor servia a um propósito. Eu estou aqui hoje não apenas como um homem em recuperação, disse Pedro, a voz firme e clara. Estou aqui como um irmão, um amigo, e como alguém que teve a oportunidade de reescrever sua história.
Se eu posso superar isso, qualquer um pode. As palmas ecoaram pela sala, e as lágrimas de felicidade estavam nos olhos de muitos. A jornada de Pedro estava longe de ser perfeita, mas ele havia encontrado um novo significado em sua vida. Um significado que estava profundamente enraizado na sua capacidade de amar e se conectar com os outros. Ao final da noite, enquanto os irmãos se abraçavam, Pedro sussurrou: "Eu sou grato por você, Leonardo. Você mudou minha vida. E você também mudou a minha", respondeu Leonardo, sentindo que finalmente estavam em paz, tanto um com o outro quanto consigo mesmos. Meses se passaram, e a vida de Pedro, Leonardo e sua mãe começou a mudar de maneira significativa. Após a recuperação de Pedro na clínica e o trabalho árduo de Leonardo para reerguer a família, eles decidiram que era hora de um novo começo. Leonardo convidou seu irmão para morar em sua mansão e agora estava decidido a compartilhar esse espaço com sua mãe e Pedro. A mudança para a mansão trouxe uma nova atmosfera à vida deles. Não era apenas uma casa, mas um símbolo de renovação e esperança. Com um jardim exuberante e amplos espaços para criar memórias, eles estavam determinados a aproveitar ao máximo a nova vida que se apresentava diante deles. Em uma manhã ensolarada, enquanto o aroma de café fresco preenchia a cozinha, sua mãe reuniu os filhos para um café da manhã especial. Com um sorriso no rosto, ela olhou para Leonardo e Pedro, sentindo-se incrivelmente orgulhosa. "Ver vocês dois aqui, juntos e felizes, é um sonho que eu nunca soube que ainda tinha", começou ela, a voz carregada de emoção. "Estou tão feliz por termos superado tantas dificuldades." Pedro sorriu, tocado pelas palavras da mãe. "Nós passamos por muito, mas estamos juntos agora, e isso é o que importa", ele respondeu, olhando para Leonardo, que assentiu com um brilho de felicidade nos olhos. "É inspirador ver como vocês mudaram", continuou sua mãe, servindo o café. "Leonardo, sua determinação sempre foi admirável. E você, Pedro, estou tão orgulhosa de como se reergueu. Vocês são um exemplo para mim." A mesa estava repleta de pratos coloridos e deliciosos, mas o que realmente importava era o sentimento de união que permeava o ambiente. A cada risada e cada conversa leve, os irmãos perceberam que haviam criado não apenas um lar, mas uma verdadeira família. Com o passar dos dias, a vida na mansão se tornou um momento de transformação e cura. Pedro começou a trabalhar em um projeto comunitário, ajudando jovens em situação de vulnerabilidade, enquanto Leonardo se dedicava a expandir suas iniciativas de apoio à saúde mental. Eles incentivavam um ao outro a compartilhar suas histórias e a impactar a vida dos outros positivamente. A relação entre os três se fortalecia a cada dia. A mãe deles, que antes se sentia sobrecarregada e solitária, agora vibrava com a nova energia que os filhos trouxeram. Ela organizava encontros familiares, onde amigos e vizinhos eram convidados, e a casa se enchia de risos e alegria. Vocês precisam ouvir como o Pedro impactou a vida de tantas pessoas. Leonardo dizia nas reuniões, com um olhar cheio de admiração: "É verdadeiramente inspirador." Pedro, um pouco envergonhado, apenas sorria, mas sua mãe estava sempre ao seu lado, aplaudindo cada pequeno passo que ele dava. "Vocês dois são a razão pela qual eu me sinto tão realizada agora. Estamos juntos, e isso é tudo o que importa", ela dizia. Certa noite, enquanto todos se preparavam para dormir, sua mãe chamou os filhos para o jardim. Sob as estrelas, ela disse: "Eu não consigo expressar o quanto estou feliz por vocês estarem aqui, vivendo nesta casa. Nós enfrentamos tantas tempestades, mas agora, juntos, estamos construindo algo maravilhoso." Pedro olhou para Leonardo e sentiu uma onda de amor e gratidão. "Mãe, nós estamos aqui por você também", ele respondeu, a voz firme.
Você sempre foi a força que nos manteve unidos. Leonardo assentiu, acrescentando: a família é tudo, e estamos apenas começando. Enquanto as estrelas brilhavam intensamente sobre eles, os três sabiam que haviam criado algo duradouro. O passado ainda existia, mas agora eles tinham o poder de moldar um futuro melhor, juntos. Com isso, a vida na mansão de Leonardo se tornou uma nova narrativa. Uma história de amor, superação e a inabalável força de uma família que finalmente encontrou sua paz. Em uma tarde tranquila, sentada no confortável sofá da sala principal da mansão, a mãe de Leonardo e Pedro observava a luz suave do sol atravessar as grandes janelas. Era um daqueles momentos de reflexão onde o passado e o presente pareciam se entrelaçar. Ela suspirou profundamente e chamou os filhos para se juntarem a ela. Venham aqui, meus meninos, disse com um sorriso carinhoso. Há algo que eu preciso compartilhar com vocês, algo que tenho guardado no coração por muito tempo. Pedro e Leonardo se aproximaram, sentando-se ao lado da mãe. A expressão de serenidade no rosto dela os acalmava, mas ambos sabiam que algo importante estava prestes a ser dito. Eu estava pensando, ela começou, em como nossas vidas mudaram desde a época em que adotamos você, Leonardo. Eu nunca contei muitos detalhes sobre aquele dia, mas hoje sinto que é o momento certo. Leonardo olhou para a mãe com curiosidade, enquanto Pedro mantinha os olhos fixos no chão, claramente desconfortável com o tema. A adoção de Leonardo sempre foi uma questão delicada, especialmente para Pedro, que carregava o peso do tratamento desigual que o pai lhes dera ao longo dos anos. Lembro-me como se fosse ontem, continuou ela. Você era apenas um bebê, Leonardo, com os olhos mais doces que eu já tinha visto. Eu e seu pai queríamos muito ter mais um filho, mas quando soubemos que eu não poderia mais engravidar, decidimos adotar. Eu estava tão feliz em te receber na nossa família. Senti que você era um presente de Deus. Ela parou por um momento, perdida em suas memórias. Mas seu pai? Bom, ele ficou encantado com você de um jeito que eu não esperava. Era como se a partir do momento em que você chegou, ele tivesse te colocado em um pedestal. Ele te dava toda a atenção, todos os elogios, e se enchia de orgulho com cada pequena coisa que você fazia. Leonardo franziu a testa. Sempre soube que o pai o tratava bem, mas não tinha percebido o quanto isso impactava os outros ao seu redor, especialmente Pedro. E foi aí que as coisas começaram a mudar entre o seu pai e Pedro. A mãe disse com um tom de tristeza. Pedro já era um menino sensível, e a chegada de um novo irmão fez ele se sentir deixado de lado. Eu via isso nos olhos dele, aquele brilho de tristeza toda vez que seu pai te elogiava e o abraçava com tanto carinho. E enquanto ele te enchia de amor e orgulho, Pedro só recebia críticas e indiferença. Pedro respirou fundo, evitando o olhar de Leonardo. Aquela era uma ferida que ele sempre tentou esconder, mas que ainda doía profundamente. Eu tentei equilibrar as coisas. Tentei fazer Pedro sentir que ele também era amado. Mas não importava o quanto eu tentasse. O comportamento do seu pai fazia com que ele se sentisse sempre em segundo plano. Continuou a mãe, com lágrimas nos olhos. Eu também fui deixada de lado pelo seu pai, pelo amor que ele dava todo a você. E acabei descontando isso em você, que era apenas uma criança. Me perdoe, meu filho. Você não merecia isso. Leonardo permaneceu em silêncio, processando tudo aquilo. Ele sempre soube que o relacionamento com Pedro era conturbado, mas agora começava a entender o motivo. O pai, sem perceber, havia plantado a semente da rivalidade e do ressentimento entre os dois irmãos, tratando Leonardo como o filho favorito e negligenciando Pedro. Enquanto deixava sua mãe de lado, ela sentia-se só e abandonada. Eu me lembro de uma vez, disse a mãe, a voz embargada, quando Pedro te viu ganhar uma bicicleta de presente do seu pai.
Ele tinha pedido uma bicicleta por tanto tempo, mas nunca recebeu. E naquele dia, eu o encontrei chorando no quintal. Ele me perguntou: por que meu pai não gosta de mim, mãe? O que eu fiz de errado? Eu nunca esqueci aquelas palavras. Pedro fechou os olhos, lembrando-se da dor que sentira naquele dia. Leonardo sentiu um aperto no coração, culpado por algo que ele nunca soube que estava acontecendo. E eu não sabia o que dizer, continuou a mãe, enxugando as lágrimas. Eu tentava justificar as atitudes do seu pai, mas sabia, no fundo, que ele estava errado. Pedro precisava de amor, precisava de atenção, mas seu pai estava cego pelo orgulho que tinha de você, Leonardo. Ele não via o mal que estava causando ao próprio filho biológico. A sala ficou em silêncio por um momento. Leonardo olhou para Pedro, tentando encontrar as palavras certas. Pedro, eu nunca soube que você passou por tudo isso. Eu sempre achei que você não gostava de mim, que a nossa distância era por causa de quem nós éramos, mas agora vejo que havia muito mais acontecendo. Pedro finalmente levantou o olhar, encarando o irmão. Não era sobre você, Leonardo. Era sobre como ele me tratava. Eu via o quanto ele te amava e me rejeitava, e isso me destruía. Mas eu nunca te culpei por isso. Eu só não sabia como lidar. A mãe dos dois irmãos observou a troca de olhares, sentindo uma mistura de tristeza e alívio. Aquele era um momento de cura, algo que ela esperava ver por tanto tempo. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo de forma diferente, disse Leonardo com sinceridade. Eu faria questão de garantir que você nunca se sentisse assim. Mas agora que sei de tudo, quero consertar as coisas. Estamos juntos, Pedro, nós dois. E não vou deixar você passar por isso sozinho nunca mais. Pedro assentiu, e pela primeira vez em muitos anos, um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Ele ainda carregava as cicatrizes do passado, mas agora, com o apoio do irmão e da mãe, sentia que finalmente poderia começar a curar. A mãe dos dois sorriu, o coração cheio de orgulho. Estou tão feliz de ver vocês assim. Vocês são meus filhos, e eu sempre soube que, no fundo, o amor de vocês um pelo outro era mais forte que qualquer coisa. Enquanto o sol continuava a iluminar a mansão, Pedro, Leonardo e a mãe se abraçaram, deixando o passado para trás e começando juntos uma nova jornada de união e compreensão. Com os olhos ainda marejados após a conversa com os filhos, a mãe de Leonardo olhou profundamente nos olhos dele. Ela suspirou como se estivesse reunindo coragem para falar o que há muito guardava em seu coração. Leonardo, eu preciso te dizer algo. Algo que carrego comigo há anos e que hoje quero mais uma vez relembrar. Ela fez uma pausa, seu olhar cheio de arrependimento. Eu sei que, durante muitos momentos da nossa vida, eu te fiz sentir como se você fosse menos importante para mim. E isso foi uma injustiça terrível. Eu dava mais atenção ao Pedro, não porque o amava mais, mas porque eu sentia que precisava compensar a falta de amor que ele recebia do seu pai. Leonardo franziu o senho, sentindo as palavras dela pesarem em seu coração. Eu percebia como seu pai te colocava em um pedestal, enquanto Pedro era ignorado. E em minha tentativa de proteger Pedro, acabei te desconsiderando. Eu senti que, enquanto seu pai te amava tanto, eu precisava dar tudo de mim ao Pedro para equilibrar as coisas. Mas no final, eu cometi um erro terrível. Eu não devia ter negligenciado você, Leonardo. Por isso, eu te peço perdão. Leonardo sentiu um nó na garganta. Era como se, pela primeira vez, a mãe estivesse reconhecendo o que ele, em silêncio, sempre sentiu. Ele sempre percebeu o desequilíbrio, mas nunca compreendeu totalmente as motivações dela. Você salvou nossa família, Leonardo, continuou ela, com a voz embargada de emoção. Você resgatou a mim e ao seu irmão, e nos deu uma nova chance de recomeçar.
Se hoje estamos juntos, é por causa de você. Eu nunca poderei te agradecer o suficiente por isso." As palavras da mãe tocaram o coração de Leonardo, e ele a abraçou, sentindo o peso dos anos de mágoas e mal-entendidos começar a se dissipar. Aquele era um momento de cura, não apenas para ele, mas para toda a família. "Eu te perdoo, mãe", sussurrou ele, com os olhos cheios de lágrimas. "Agora estamos juntos, e é isso que importa." Alguns meses depois, a mansão de Leonardo estava repleta de vida. Pedro havia se recuperado e se reconciliado com o irmão totalmente. Ele agora ajudava Leonardo nos negócios da família, algo que nunca imaginaria fazer. A mãe deles, mais serena e em paz, via os dois juntos, rindo e trabalhando lado a lado, algo que sempre sonhou, mas achou que nunca seria possível. Em uma tarde ensolarada, eles se reuniram no jardim da mansão, compartilhando histórias e risadas como uma família completa. O peso do passado havia finalmente sido deixado para trás. E agora, o amor e a união prevaleciam. "Estou tão orgulhosa de vocês", disse a mãe, com um sorriso de gratidão. "Nunca imaginei que veria esse dia." Leonardo olhou para Pedro e sua mãe, sentindo uma profunda felicidade. Ele percebeu que, apesar de todos os desafios, tinham conquistado o mais valioso: a verdadeira paz em família. E assim, unidos, eles seguiram em frente, prontos para uma nova e feliz fase de suas vidas.